você trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí em Mateus capítulo 11. Olha, eu não tenho tempo aqui para explicar o porquê, né, dessa transição novamente, mas no próximo Tadel eu vou estar falando sobre, e se você que participa da igreja tem um interesse em saber como o Espírito de Deus nos moveu para tomar essa decisão, ok? Você pode vir aí, a gente vai anunciar, e aí você vai entender que nós não estamos fazendo nada por motivação própria, mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o pastor principal dessa igreja, que realmente está dando essa direção para nós. Quantos creem nisso? Amém? Muito bem. Mateus 11, 28. Eu tenho uma palavra, 25 minutos é uma reflexão, né? Muito simples, diga-se de passagem, mas uma palavra que eu creio, não por mim, mas pelo Espírito de Deus, uma palavra cheia de graça para a sua vida. Amém? Mateus 11, 28 está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quem disse isso, igreja? Jesus, aquele que nós cantamos aqui há pouco. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós podemos sentir o Teu Espírito pairando nesse lugar, se movendo neste lugar, e agora, precioso Espírito, eu oro para que a Tua unção esteja sobre cada palavra que estará sendo ministrada nesta noite, como já esteve no louvor. Ó Deus, abra os corações, abra, meu Deus, o entendimento de cada um dos Teus filhos, e use aqui os meus lábios, precioso e santo Espírito, de forma simples, me ajude a ser objetivo, mas fale ao coração dos Seus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero deixar então uma reflexão subordinada ao título Recebendo o amor de Deus. Recebendo o amor de Deus. Sabe que a maioria das pessoas, e eu estou dizendo maioria das pessoas porque eu estou me referindo a gente dentro da igreja e fora da igreja. Então a maioria das pessoas, elas sabem e declaram que Deus nos ama. Eu creio que Deus ama a mim. Eu creio que Deus ama toda a humanidade. Mas não são poucos, são muitos que infelizmente não conseguem receber de fato esse amor de Deus. Muitos não conseguem sentir o amor de Deus para com Ele. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que passa muitas vezes a vida inteira tentando fazer de tudo para amar a Deus, para provar a Deus que ama a Ele. E como consequência, muitos vivem debaixo de culpa e de condenação, porque entende que não consegue amar a Deus como Ele merece ser amado. Então a pessoa, ela fica frustrada. Eu amo Jesus, mas eu não consigo manifestar o meu amor por Ele, e então eu sei que Ele me ama, mas eu também não sinto o amor dEle na minha vida, o cuidado dEle em minha vida. E o propósito dessa reflexão, dessa mensagem, é você entender, ou pelo menos com a ajuda do Espírito, levar você a entender que Deus te ama por aquilo que você na verdade é em Cristo Jesus. Deus não te ama ou não me ama por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Ele me ama por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas esse texto que nós lemos aqui como base, eu sempre o chamo de um convite universal de Jesus. É um convite que Jesus faz para toda a humanidade: vinde a mim todos. Eu sei que talvez você já se perguntou: por que tanto sofrimento? Por que aquilo aconteceu no sul? Por que acontece terremoto? Por que acontece tantas coisas ruins? Jesus disse que no mundo haveria aflição. Jesus disse que o príncipe desse mundo, que é o diabo, está por aí. Mas Ele disse que quando a gente vier a Ele, a gente sempre vai ter respostas.
E mesmo quando não tivermos respostas, nós vamos ter conforto, consolo da parte dele. Mas ele disse: vinde a mim. E sabe o que é lindo, irmãos? É que o convite não é apenas para aqueles que são perfeitos, para aqueles que são justos. O convite é para todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis oprimidos, e poderíamos estender todos aqueles que também estão, vivendo no pecado, na prostituição, aqueles que estão vivendo desesperados, aqueles que estão vivendo na depressão, todos, o convite é para todos. Pastor, qual é a garantia de que Jesus, Ele me aceita? Você não conhece a minha vida, pastor. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o meu passado. Você não sabe o que eu fiz hoje, neste dia. Qual é a garantia de que Ele me recebe? A garantia é essa aqui. Coloca para mim aí, Evangelho de João, por gentileza, capítulo 6, versículo 37. Olha o que Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais. Ele não rejeita, Ele não rejeita, Ele não rejeita uma única pessoa que chegue realmente a Ele com o coração aberto, confiando que Ele é esse Deus de amor que nós cantamos aqui. Se precisar é só chamar. Ele não quer religiosidade, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão, Ele quer confiança. Mas Ele disse: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu vou lançar fora, eu jamais vou rejeitar. E sabe o que é mais lindo ainda, queridos irmãos? É quando eu olho para a palavra de Deus, é quando eu olho para os evangelhos, e eu vejo um Jesus que não veio para os santos, Ele não veio para os sacerdotes, Ele não veio para os escribas da época, Ele veio para os pecadores. O ministério de Jesus não foi dentro do templo, foi nas ruas, foi nas casas. É por isso que nós estamos trazendo a célula de volta. Nós queremos fazer como Jesus fazia, indo de casa em casa, até a última casa, como os apóstolos fizeram. E Ele ia atrás dos pecadores. Tem um texto muito lindo, de Lucas 5, versículo 29 ao 32. E sabe que só de anunciar a célula, nós já temos 10 lares que já falou, só anunciando. Eu falei, a primeira célula vai ser na minha casa. Quero ganhar as pessoas perto lá dos meus vizinhos. A segunda é minha, a segunda, já temos 10, aleluia. Nós vamos saquear o inferno, nós vamos povoar os céus. Quantos acreditam nisso? Aleluia. Lucas 5, versículo 29, olha só: e fez-lhe Levi um grande banquete, aonde? Em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão, o que, igreja? Enfermos. Jesus disse no versículo 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Depois você lê na tua casa todo o contexto, Jesus sempre caminhando pelas ruas, ele vê o Levi, que se chama Mateus também, e ele estava ali colhendo os impostos, e Jesus disse, vem, siga-me, e Mateus falou, olha, vamos Jesus então para minha casa, quero fazer um jantar, e ele chama todos os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos. Isso que você leu. Alguém disse, Jesus, por que você está aí no meio de pecadores, de cobradores de impostos? Jesus fala, olha, entenda, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores para o arrependimento. Então não importa como você entrou aqui nesta noite, se tão somente você abrir o seu coração para Jesus, e dar lugar no teu coração para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, Ele vai te receber, Ele não vai te rejeitar, Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a sua história. Você só precisa receber o amor de Deus. Gente, é difícil receber o amor de Deus. Em João capítulo 8, você lê na tua casa, uma mulher adúltera, pega no ato do adultério, foi levada até Jesus. Vamos apedrejar essa mulher, disse a multidão, disse os religiosos.
Jesus falou: ó, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra nela. E todos os seus opositores foram saindo, só ficou ela, a mulher e Jesus olha para ela e diz: cadê os teus opositores, os teus acusadores? Ninguém te condena, nem eu. Vai e não peques. Porque quando você recebe o amor de Jesus, você vê que Ele te liberta. Deus não olha o seu passado para decidir o teu futuro. Se há arrependimento, há um bom futuro para você. Se você tão somente reconhecer que você é um pecador, como eu sou um pecador, então Jesus veio para mim, então Jesus veio para você. Então a gente confessa o pecado, a gente busca graça em Deus, e o Espírito de Deus nos limpa, Ele nos purifica, e Deus derrama do teu poder, e nós somos curados, sarados, santificados, cheios da presença de Deus. Aleluia! É o amor de Deus, é o amor de Deus para conosco. Aleluia! Então Jesus, Ele veio por nós. Jesus, Ele não veio para os perfeitos. Eu não estou aqui pregando, servindo você como ministro do Evangelho, porque eu sou perfeito, porque talvez, como Paulo disse sobre ele mesmo, eu sou o principal dos pecadores, mas que achei graça nesse Deus de amor. Como eu li, ou pelo menos citei há pouco, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Agora olha aqui para mim, será que é difícil a gente receber o amor de Deus na nossa vida? Será que é difícil? Como disse aqui o pastor Luiz Carlos na sexta-feira, tem gente que fala: pastor, o senhor fala assim, mas é difícil seguir Jesus. Meu irmão, está escrito lá em 1 João que os mandamentos do Senhor não são penosos. Servir Jesus é maravilha. Nós lemos aqui: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu quero aliviar vocês. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É fácil, queridos irmãos, servir Jesus. O difícil, como diz o pastor Luiz Carlos, é estar lá servindo a prostituição, as drogas, o adultério, o pecado, sendo escravizado no álcool. Isso sim é difícil. O difícil é quando a gente está preso no pecado e que a gente não consegue, às vezes, ficar diante de um celular, de uma imagem, sem ver prostituição. Isso é difícil. Agora, servir Jesus é maravilha. Difícil é quando a gente não pode, a gente não consegue viver sem orgia, sem cigarro, sem droga, porque a gente é escravo. Isso é difícil, porque eu já fui assim. Mas servir Jesus, aleluia. E aí, meu irmão, a pergunta é: como Ele pode me amar assim? Como Ele pode? Nós nunca vamos conseguir entender este profundo amor de Deus. É por isso que está escrito que o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu. Olha esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 8 e 10. É incrível esse texto. Você precisa anotar ele, você precisa sublinhar na tua Bíblia, você precisa ler, reler, meditar. Olha só, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que, igreja? Olha aqui para mim, Jesus não morreu por mim, por você, porque nós éramos santos, porque Ele olhou para nós e falou: nossa, como eles são bonzinhos, como eles são perfeitos. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Resumindo, Deus está dizendo assim, o Espírito de Deus inspirou o apóstolo Paulo para nos dizer, se Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, imagina agora, reconciliado, justificado pelo sangue de Jesus. Irmãos, as pessoas lá fora, elas precisam saber disto, que Jesus morreu por nós, para que de fato tivéssemos uma vida transformada, uma nova vida. É por isso que, como teve gente que participou aqui sexta do Tadel, e a mesma fala que a minha esposa falou, quando a gente foi participar do congresso, eu cheguei aqui e falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que eu preciso aceitar Jesus de novo. E teve um pastor que veio aqui, a mesma fala, falou, pastor, eu me senti mal, eu saí dali dizendo, meu Deus, eu preciso ganhar as pessoas para Jesus, eu preciso ser esse instrumento, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, e nós precisamos sair das quatro paredes, porque quantas pessoas precisam saber disso, que Deus nos ama, que Deus nos ama. Agora o grande problema, irmãos, é o espírito de culpa e de condenação, que o diabo, ele libera sobre a vida das pessoas. Tem muita gente, e não é só fora da igreja não, muitas pessoas dentro da igreja, que vivem debaixo de culpa, de condenação, e você talvez ache que não é o Espírito Santo, né, pastor, que convence a pessoa, colocando culpa. Imagina, tem nada a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o diabo, porque o diabo, ele não quer que você receba esse amor, ele não quer que os teus olhos espirituais sejam abertos, para que você enxergue o tanto quanto Deus te ama. E o diabo, ele trabalha o tempo todo, para que você seja um cego espiritual, uma cega espiritual, para que você ouça uma palavra como essa, mas entra aqui ó, no ouvido e saia no outro, porque talvez enquanto eu estou pregando, há espírito maligno que está soprando, dizendo, ele não te ama não, porque se ele te amasse, por que aconteceu isso com você? Porque lá na tua infância você foi abusada, porque ele não te ama. É o trabalho do diabo, e aí muitos dão mais ouvidos ao diabo, do que acreditam nesse amor, acolhem esse amor. Olha, em Apocalipse 12, 9, no versículo Apocalipse 12, do versículo 9 ao 10, está escrito assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Presta atenção no versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia, e essa aqui ó, este daqui é o ofício do diabo, esta é a função do diabo, acusar de dia e de noite, dizer Deus não te ama, você está trabalhando para Jesus, mas você não consegue sentir esse amor de Jesus, te acusando sempre, Deus não te ama, Deus não te ama, você pecou, você é um pecador, Deus não te ama. Meu tempo está se esgotando, eu preciso ler 2 textos para vocês antes da gente orar. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. Está escrito assim, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos aqui acreditam que Deus é por você? Quem poderá ser contra você, meu irmão? Aquele que olha só, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as... Irmã, por gentileza, olhe para isso. Aquele Deus, Pai, que não poupou o seu próprio filho. Gente, tem como provar, tem como a gente provar o amor por uma pessoa de uma maneira maior do que essa daqui? De você dar o seu único filho. Quantos aqui são pai e mãe?
Eu não vou te perguntar, eu não quero que você responda, por favor, mas você não daria o seu filho para morrer por pecador? Você não daria? Eu não daria. Eu não daria. Mas Ele prova o seu amor. Nós já lemos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ei, olha aqui para mim, por gentileza. Se o Papai do céu não poupou Jesus, o único Filho dele, Ele enviou para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, será que Ele iria negar para você, ou Ele iria negar de você uma bênção, um milagre, uma cura, uma libertação? Será que Ele faria isso? Ele não poupou o seu único Filho. Versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. É por isso que Deus te ama do jeito que você é, não do jeito que as pessoas querem que você seja. Por isso que nós cantamos aqui: Ele não quer religiosidade, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão. E você precisa entender isso, você precisa receber esse amor de Deus, porque quando você recebe o amor de Deus, quando você se sente amado por Deus, meu irmão, a sua vida é transformada. Você pode passar toda uma vida cristã tentando provar que ama a Deus, trabalhando porque você quer provar que ama a Deus, jejuando porque você quer provar que ama a Deus, mas ainda assim você não sente o amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional. Você só recebe. Fala: Senhor, não há nada que eu possa fazer, eu só preciso acreditar. E é difícil crer nesse Deus que enviou Jesus, crer nesse Jesus que veio e morreu por nós. E quando você passa a receber o amor de Deus, você começa a viver em pureza, em santidade, não porque você é obrigado, ou ainda porque você é constrangido por alguém, não, você é constrangido pelo amor de Deus. O amor de Deus na tua vida faz com que você viva uma vida transformada, os teus olhos são abertos, e junto com o amor de Deus, você recebe cura, você recebe libertação, você recebe paz, você recebe descanso, você recebe vida, você recebe sentido para a sua vida. E para nós encerrarmos, o apóstolo Paulo, ele orava, e orava muito pelas igrejas, para que elas pudessem entender, ou ao menos receber, este amor de Deus. E eu quero ler aqui alguns versículos para nós encerrarmos. Efésios capítulo 3, versículo 14. Olha o que Paulo, ele, inspirado pelo Espírito, ele escreveu à igreja: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Agora versículo 16, oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Versículo 17, ele também orava para que Cristo habite no coração de vocês, mediante, porque isso que você está ouvindo, você recebe pela fé, não é por aquilo que você possa ver. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em o quê? Porque, irmão, sério, quando você recebe o amor de Deus na tua vida, quando você se sente amado, é como também o nosso querido pastor Luiz Carlos disse aqui, sei lá, 30 e poucos anos de conversão, nunca passou na cabeça dele se desviar, se afastar. E eu, pela misericórdia de Jesus, já tenho 26 anos com Cristo, e também nunca me passou, porque como disse Pedro, para onde eu irei? Só Ele tem a palavra da vida eterna. Mas você descobre isso quando você recebe esse amor, estando arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o que, igreja? Conhecer o que? O amor de Cristo,
que excede todo o conhecimento. Se você falar, pastor, me explica o amor de Deus, é impossível, eu não consigo. Ele ama porque ama. Ele não me ama porque eu mereço. Ele ama porque Ele é amor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude, porque quando você recebe o amor de Deus na sua vida, você também recebe a plenitude de Deus, você recebe, como eu já disse, a paz, o descanso, você recebe revelação de quem realmente Deus, Ele é. É por isso que você lê na tua Bíblia, em Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo, no versículo 21, Judas fala, conservai-vos no amor de Deus. Você precisa viver o amor de Deus, você precisa receber esse amor, você precisa parar de querer provar para Deus que você ama Ele, inverter, falar, Senhor, eu recebo o Teu amor, não há nada que eu possa fazer, ó Deus, para retribuir tudo aquilo que o Senhor fez, faz e continua fazendo para mim, eu só me rendo a Ti. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a receber esse amor? Por favor, se coloque de pé. Pessoal do louvor, por gentileza.